Olá, eu sou a professora Daniele Magierski, sou professora da Academia da Força Aérea, situada na cidade de Pirassununga, estado de São Paulo, aqui no Brasil. Leciono a disciplina de Comunicação Institucional. Estou aqui hoje apresentando para vocês o trabalho intitulado Atividade de Relações Públicas em uma Academia Militar, um estudo de caso, o qual eu desenvolvi junto com mais 3 autores, Cláudio Alves de Oliveira Júnior, Gabriel da Silva Correia e Renan Barros de Moraes. Esses 3 autores foram meus alunos na disciplina de Comunicação Institucional, a qual eu leciono, e também meus orientados de monografia no ano de 2020. O objetivo do nosso trabalho é apresentar a importância que a organização militar, no caso a Academia da Força Aérea e a FAB, elas dão a atividade de relações públicas por meio das suas redes sociais. Essas ações, elas são descritas não só no uso das ferramentas da atividade de relações públicas, mas também o uso das redes sociais, né, e algumas ações relacionadas na formação do futuro oficial da Força Aérea Brasileira. Para a gente dar início, então, à apresentação do trabalho, nós tivemos como base a definição de relações públicas apresentada pela Associação Brasileira de Relações Públicas, que diz o seguinte: relações públicas é todo o esforço deliberado, planificado, coeso e contínuo da alta administração para estabelecer e manter uma compreensão mútua entre uma organização pública ou privada e seu pessoal, assim como entre essa organização e todos os grupos a qual está ligada, direto ou indiretamente. Um ponto muito importante dessa definição é que ela reconhece que uma organização ela possui mais de um público. Para estudiosos de comunicação, relações públicas, marketing, isso é algo comum, isso é algo que já é senso comum. Mas quando nós conversamos com pessoas leigas no assunto, nem sempre isso é reconhecido, né? Então, por isso essa definição ela é bastante importante ser difundida e ser trabalhada, né? Para que todos tenham esse conhecimento e essa ideia de que relações públicas trabalha com todos os públicos da organização e que toda organização ela não tem apenas um público, ela tem mais de um público de interesse, tá? Sob um ponto de vista estratégico, relações públicas ela busca o quê, então? Qual que é a função? A função básica a gente pode dizer que é o quê? Manter bom relacionamento com os públicos, com esses públicos externos, né? Esses públicos da organização, né? Seja ela qual for, tá? De qualquer natureza. Então, você manter um bom relacionamento e também você conquistar e manter uma boa imagem frente a esses públicos. Isso é de suma importância. Não só a conquista de uma imagem positiva, uma imagem de excelência, uma imagem de qualidade, mas você manter isso daí ao longo do tempo, ao longo das suas atividades. Tá? E toda a organização, então, de acordo, né, com o que a gente viu ali no conceito, ela tem mais de um público e com instituições militares não é diferente. Instituições militares, apesar de ser uma natureza distinta e ser muito pouco trabalhada ainda em meios acadêmicos, em alguns meios acadêmicos, né, em algumas pesquisas, a gente pode identificar diversos públicos dentro de uma organização militar ou, né, para uma organização militar. A Força Aérea Brasileira, por exemplo, ela possui um dos públicos que ela mais tem, que é o mais presente nas suas ações de comunicação, é o público formado por aquelas pessoas que querem participar da Força Aérea, que querem seguir carreira, que querem entrar. Então, são as pessoas que querem prestar concurso. São pessoas que precisam ter algumas características, como algum nível de escolaridade exigido, né, de acordo com a exigência da carreira que ele quer seguir, né? Ele precisa ter uma determinada idade também, de acordo com a carreira que ele quer seguir, ou seja, são exigências.
Um outro público que que a Força Aérea trabalha bastante são os amantes da aviação. São pessoas que não têm um vínculo formal, mas que conhecem muito de Força Aérea, conhecem muito de aviões, de aeronaves, conhecem, né? E essas pessoas, elas não têm um nível de escolaridade pré-determinado, elas não têm um nível, uma localização geográfica pré-determinada, elas não têm uma idade pré-determinada, né? Então, vejam, são públicos diferentes, com objetivos na organização diferentes, né? Aqui foram só 2 exemplos rapidinhos, né, que a gente pode passar para vocês, só para terem uma ideia, então, de 2 públicos que a Força Aérea Brasileira, ela atinge, né, ela trabalha. Tá? As atividades de relações públicas de uma academia militar na Força Aérea Brasileira, ela segue as diretrizes do Seconsaer, que é o Centro de Comunicação Social, criado em 1970, e ele que dá o direcionamento das atividades de comunicação das organizações militares espalhadas pelo país. Cada organização militar, ela possui o seu centro de comunicação social, certo? E ela recebe, então, essas diretrizes, né, onde um profissional que tem algum tipo de formação, algum tipo de curso dentro dessa área de comunicação, ele desenvolve essas ações, tá? Na Academia da Força Aérea, recebe-se essas diretrizes, tá? E quais são as atividades que são desenvolvidas, as atividades de relações públicas que são desenvolvidas? Relações com a imprensa, convites a eventos, quando eu falo convites a eventos, eu quero dizer que alguns eventos que são feitos dentro da Academia da Força Aérea, o público externo recebe convites, então de acordo com a natureza do evento, vai para determinados públicos, tá certo? Divulgação de vídeos e fotos das atividades diárias dos cadetes, ou de missões da academia, ou de aeronaves que chegam na academia nas redes sociais, tá, da academia, ou seja, o dia a dia da AFA postado nas mídias sociais é de responsabilidade da seção de comunicação social da AFA, e apoio e viabilização de alguns programas voltados a relações públicas ao PFV na escola, tá certo? Eles ainda viabilizam palestras de alguns militares que vão a outras sessões, que vão a outras entidades, né? Alguns eventos especiais, como é o caso dos portões abertos, e também, como eu já citei, trabalham com as mídias sociais da instituição. A gente sabe, pessoal, que agora que no ano de 2020 o mundo todo passou por esse fantasma do Covid-19, né? Por essa pandemia. E o que isso trouxe de diferente para todos nós? Um ponto já discutido e que é senso comum, né, em todos os pesquisadores, e é o dia a dia de todos nós, é o quê? É essa ideia de que com esse isolamento social, muita gente começou a usar mais o seu celular para buscar notícias da internet, tá? E também o entretenimento. E as redes sociais foram um canal para isso, tanto para buscar as notícias quanto o entretenimento. Então, a gente vê que o aparelho celular, né, e a internet, ela tomou um espaço muito maior na vida das pessoas, tá? Então, isso possibilitou que as organizações elas desenvolvessem um maior contato com o seu público por meio das mídias sociais, das redes sociais, né? Por meio dos seus sites, ou seja, da internet. A FAB, Força Aérea Brasileira, ela possui 5 canais oficiais nas suas mídias sociais, 5 canais oficiais nas mídias sociais: o Twitter, o Flickr, Instagram, Facebook e YouTube, tá? Por que uma Força Aérea ela possui um canal? Por que ela possui rede social? A ideia não é diferente de qualquer outra organização, é interagir, é manter uma aproximação com o seu público, tá certo? Ela projeta e protege a sua imagem organizacional junto com essas informações e com essa difusão de conhecimento que ela passa por meio das redes sociais. A ideia é interagir com o seu público, tá? Passando
o dia a dia, as missões, aeronaves e assim por diante, tá certo? A Força Aérea, ela tem muito o que divulgar, ela tem várias ações, tá certo? Ela defende o espaço aéreo, ela integra a população que não possui acesso a necessidades básicas de sobrevivência, ela opera o Correio Nacional, ela contribui estrategicamente na formulação e na condução de políticas nacionais que digam respeito à aviação, né? Controle de espaço aéreo, atividades espaciais, enfim, tudo relacionado à questão da aviação. Então, existe muito a se divulgar, muita coisa a se falar sobre as atividades da Força Aérea, tá? E como, então, diante de tudo isso que a gente tem a se divulgar, como que a FAB deve agir diante dessas suas redes sociais? Primeiro aspecto, com o profissionalismo. E como esse profissionalismo acontece? Por meio de um centro, né, formado por pessoas que tenham conhecimento da área, que são formados na área, né, e que passam as instruções para demais organizações militares. E além desse profissionalismo, tudo isso com muita transparência. Porque qual é a ideia principal? A ideia é que a partir do momento que você passa essa transparência, a ideia é que você passe essas informações verdadeiras, né? Essas informações reais, né? Essas informações que tenham uma determinada, que tenham uma importância para o público, por seu público-alvo, esses públicos eles vão compartilhar, né? E com isso eles vão fazer a própria divulgação de uma forma espontânea e positiva das atividades, tentando alcançar assim toda a população brasileira, que esse é o objetivo principal, tá certo? O trabalho, aqui o nosso trabalho, ele focou basicamente em duas redes sociais, o Instagram e o YouTube. O que a gente pode ver do Instagram? O Instagram, até o dia 10 do 12 de 2020, ele tinha 9.900 seguidores, tá? Uma média de um post diário. Seus comentários nas postagens, a maioria são elogios, mas também algumas questões políticas nacionais, tá? Os posts mais curtidos geralmente são relacionados à formatura, ao Esquadrão de Demonstração Aérea, o EDA, né, que é a nossa querida Esquadrilha da Fumaça, e o maior número de comentários do ano de 2020 foi o post sobre mulheres na FAB, a primeira cadete a fazer voo solo, e a primeira oficial a pilotar uma aeronave, tá? O YouTube, por sua vez, ele tem 311 mil inscritos, uma média de 1.700 vídeos, e esses vídeos são divididos em 8 subcanais. A média de visualizações é bastante variada e de curtidas também, depende muito da natureza do vídeo. Ponto importante no YouTube é que a FAB, em todas as frases que ela coloca no canal, nos vídeos, ela instiga o pessoal a comentar e a compartilhar os seus vídeos. Então, tem esse momento aí, tá certo? Bem, a gente tem de um lado, então, a procura do público pelas redes sociais e a gente tem do outro lado as instituições descobrindo o poder das redes sociais para fazer essa comunicação com o próprio público que está procurando as redes sociais. Mediante isso, a FAB viu a importância que a gente já não pode mais fechar os olhos para essas redes sociais, né? Para essa, a gente não pode mais nem chamar de novo, né? Então, o que aconteceu? Em 2019, nós passamos por uma reestruturação curricular, 2018, perdão, e nessa reestruturação curricular surgiu então o curso de comunicação institucional. Anteriormente a isso era um curso mais voltado para a área mercadológica, a área de marketing, onde também se abordava a atividade de relações públicas, mas agora é um curso onde tem muito mais ênfase, tá? Um curso de 34 tempos, onde é passado, onde ele é ministrado no segundo ano de formação, tá certo? A disciplina, ela trata relações públicas dentro de uma esfera comunicacional apresentada pela Margarida Kunsch, certo? É uma estudiosa brasileira, e onde ela coloca
relações públicas, ela coloca no mesmo patamar que marketing e comunicação interna. Então, são esses 3 focos que a gente trabalha dentro da disciplina de comunicação institucional, dando maior ênfase à comunicação interna e à comunicação de relações públicas, tá? E dentro de relações públicas se trabalha a questão de mídias sociais. Então, o cadete, o aluno militar, ele já sai formado sabendo aonde a atividade de relações públicas ela se enquadra dentro desse panorama teórico. Lógico que questões práticas também são tratadas dentro da disciplina, uma vez que a FAB possui um manual de conduta nas redes sociais e nós apresentamos, né, os professores apresentam esse manual ao aluno, né, e comentando, fazendo comentários sobre o que se posta, o que não se posta, o que se comenta, o que não, né? Sempre voltado para a ênfase da transparência e da veracidade das informações, tá certo? Com isso, nós concluímos aqui o nosso trabalho, dizendo que a FAB ela foi precursora no Brasil quando ela instituiu uma disciplina de comunicação, tá? Primeiramente voltada mais para a área mercadológica, não tanto para a área comunicacional. Então, todos os alunos militares eles já saem sabendo da importância, então caso eles forem trabalhar no Seconsaer, eles já sabem, né, onde existe a informação, já podem desenvolver os conceitos passados na disciplina, né, eles não saem zerado, né. Ainda existe, sim, uma necessidade de se aprimorar as mídias sociais, principalmente no quesito de interação, tá certo? Mas já foi bem desenvolvido, já foi bastante desenvolvido perto do que era feito algum tempo atrás, e as atividades de relações públicas da FAB, elas são muito bem desenvolvidas já por meio de diversas outras atividades além das suas mídias sociais, tá? A partir de fevereiro, então, o artigo será publicado. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas aí por ter extrapolado um pouco o tempo. Um abraço a todos e até mais. Tchau!